Vamos lá. Nos últimos dias eu tenho visto muita gente, desde que lançou o ZZ, eu tô vendo muita gente falando que tem alguns problemas no jogo, que de fato tem. Principalmente no celular. Pra começar, assim, já pra tirar o celular de jogo, eu não estou jogando no celular porque eu fiz a pré-instalação, desisti de jogar porque demorou demais. Não sei, alguma coisa aconteceu na minha cabeça, eu tava cansado, não, ainda mais depois do Ultra Waves, que... Ai meu Deus, vou fazer alguns vídeos falando sobre os problemas desse jogo pra eu poder me lembrar depois. Mas se alguém gostar, por favor, diga. E depois, quando eu tentei instalar de novo, não estava funcionando. Aí eu vi que estava tendo um monte de problema de otimização. Entrei nos grupos de ZZ no Facebook, conheci o pessoal, baixei um APK do jogo, instalei de novo e tô com o meu plano de todo mundo. Basicamente, meus personagens existem, a física existe, só que o cenário é inexistente. Então eu tô usando PC, tá? E pra deixar claro, eu tô usando PC. Mas tô vendo algumas pessoas falando mal de ZZ com algumas coisas que eu acho estúpidas. Não porque estejam erradas, mas porque eu acho que as pessoas não estão avaliando o que de fato está acontecendo. Mas antes de falar das coisas que eu acho que está ruim, vamos falar das coisas que eu acho que está boa. E assim, coisa que é básico. O cenário total tá lindo, tá perfeito, tá incrível. A escolha estética de tudo, dos menus, dos personagens, do mundo, da estética de tudo que tem envolvendo o jogo é muito boa. Os personagens são muito bons, as habilidades são muito boas, a música é legal. Eu não percebo muita música porque normalmente eu jogo escutando podcast, né? Então eu não posso dizer muito sobre as músicas, só que eu tento sempre pelo menos deixar a música ligada quando eu tô jogando. Que eu deixo o podcast no celular e deixo o podcast ouvido no celular e deixo a televisão com o que eu jogo na televisão, mesmo estando no PC, com o áudio ligado. Inclusive tô com ele aberto aqui agora, olha. Pessoalmente eu acho muito bom. Eu adoro o fato de que os protagonistas, primeiro, são irmãos, e não é tipo a palhaçada da Miho normalmente faz, que é... Eles são irmãos, só que eles não se veem nunca, e por algum motivo você supõe que eles se gostam. Porque se eles são irmãos, eles claramente se gostam, né? Eles não se odeiam. Tipo no Genshin, que eles não trocam um diálogo sequer. De fato, né? Eles trocam tipo, umas 3, 4 linhas de fala, mas não é um diálogo de verdade. E aqui não, aqui é o contrário. Eles são muito presentes, eles se importam, eles têm cutscene só pra mostrar, tipo, eles saíram pra comprar a fita cassete pra locadora deles e estão voltando pra casa. E é só uma cutscene disso. Incrível, extremamente bem animada, igual toda cutscene de verdade que tem na história, né? Cutscene animada de fato. Não tô falando do diálogo em quadrinho, nem no diálogo rosto por rosto. Que tem um nome pra isso, mas enfim. É tudo muito bem feito. Assim, no geral. Eu adoro a decisão deles de fazer um hub. Cada cenário da cidade é um hubzinho que você não anda pra qualquer lugar, mas você consegue andar por ali e interagir com algumas coisas lá, tipo vendas, pessoas. A maior parte das side quests, que são side quests legais e interessantes, pra minha opinião, pelo menos, são side quests de mundo hub e não side quests de vou para combate, vou para exploração, vou para história, vou para a baleia. Tanto faz. Não é isso. Às vezes é coisa tipo, é uma blogueira que tá na rua e ela pede pra você tirar uma foto dela. E aí, tipo, não é uma missão que vai ter lá um prompt, missão secundária, faça isso. Não, é tipo, ela tá lá, você conversa com ela, ela pede, tira uma foto minha. Se você continuar falando com ela, ela vai falar a mesma coisa de novo. Mas se você tirar a foto e for falar com ela, aí muda o diálogo dela. E aí você ganha uma recompensa. Que aí você vai na piada do Star Rail, né? Que tem uma pessoa dentro de uma lata de lixo. E aí você troca essa recompensa que você ganha, a recompensa genérica que você ganha nessas sidequests, com itens que essa entidade mágica da lata de lixo vai lhe dar. E isso é muito bom. Também tem missões que são. E tipo, você nem sempre você sabe o que está acontecendo. Às vezes você tá falando com um cara na rua, você acha que vai ser uma missão qualquer, e ele te vem com uma comissão para você ir para o modo de combate de fato. Mas enfim, tudo isso é muito bom. O que é mais polêmico pra minha pessoa é que as pessoas estão falando mal das TVs, né? E assim, eu entendo que se você for uma pessoa sem cérebro, que gosta de coisas bonitas na tela e que gosta que você possa bater em tudo que se mexe, eu entendo que quando você vai para uma aba de exploração e aí você tem que explorar, é meio complicado. Eu entendo, tudo mais, eu entendo. Só que as pessoas estão criticando a TV porque, tipo, ela existe. Eu tô aqui uma missão que eu queria ir pra porrada. E aí, ao invés de dar porrada, não, eu tenho que aqui fazer um puzzle nessas TVs pra conseguir chegar onde eu quero chegar, que é o objetivo da comissão. Que no final é sempre o combate, claro, porque é um jogo de ação. E, tipo, pra mim isso é uma crítica meio burra, sabe? Porque, tipo, você reclamar que a exploração
tem exploração, você preferia o quê? Que fosse, ok, vamos assim. MiHoYo não pode tirar a TV, porque já tá no jogo, já lançou, assim. Pessoalmente eu acho que ele lançou pelo menos uns 3 meses adiantado. Ou 4. Se pá, eu acho que deveria ter saído em janeiro do ano que vem, esse jogo, tá? Por conta dos problemas de otimização, problema de coisas ridículas, tipo, você baixar o jogo com todos os diálogos e todas as línguas, e depois você tem que excluir porque você quer. Então, tipo, isso é meio ridículo, né? Então, tipo, ó, já que eles lançaram o Honkai Impact Third Parte 2 esse ano, podia deixar os ZZ pro ano que vem. Mas eles quiseram bater concorrência com o Tero Waves, claramente. Do mesmo jeito que o Tero Waves queria bater concorrência com o ZZZ. Então, os dois meio que acabaram se encontrando nessa batalha, onde os dois saiu cagado. Dá pra gente dizer que, mercadologicamente, a lógica para esses dois jogos terem sido lançados como eles lançaram, o Tero Waves e o ZZZ, é por conta dessa expectativa de são dois RPGs de ação sendo lançados. Se um lançar muito antes ou muito depois do outro, vai sair defasado. Então, os jogos tentaram aproximar a data e aí cagou-se com o jogo em si. Mas é aquele negócio, né? Como é um jogo que é de cauda longa, com o tempo eles resolvem e aí com o tempo isso vai ser esquecido. Igual várias coisas do Genshin foi esquecida também. Mas enfim. E tipo, eu entendo você não gostar da TV porque você é uma pessoa que não gosta de pensar. Então você quer um jogo de porrada, você quer ficar só na porrada. Só que você está ignorando dois fatos muito interessantes. Que é, primeiro, você preferiu o quê? Sair andando por um mundo aberto genérico atrás de combate igual no Genshin? Ou até no Star Rail, que é RPG de turno, mas enfim, quando ele vai para o metaverso, que eu não vou chamar aquilo de simulação nem nada, é metaverso. Ele só no metaverso, na piada da primeira vez, então eu vou chamar de metaverso. Você quer o quê? Ir pro metaverso onde você vai ter combates e você vai ter que andar por um cenário genérico e atrás de combates que são chatos e que são desinteressantes, ou você prefere ficar aqui ir pra exploração num negócio que tá escrito literalmente exploration, tá lá, exploração, e aí você prefere andar pelas TVs, que é muito mais interessante, muito mais inventivo, faz muito mais sentido pro tipo de jogo que ele é. Ou você prefere sair andando no cenário genérico. Eu acabei de fazer uma missão de raid, pra deixar claro em que parte da história eu tô. Eu acabei de ver sobre o pai da Coleda. Literalmente acabei de ver sobre o pai da Coleda. No celular terminou de carregar, então eu peguei pra gravar esse áudio. E depois eu faço o vídeo. Eu acabei de saber do pai da Coleda. E eu tô nível 26 de interlaço, meus personagens estão nível 30. Que eu dei uma farmada ontem pra poder upar eles pro nível 30. Então, você sabe exatamente quem jogou sabe onde eu tô. Então, eu acabei de fazer uma missão de raid. Ou é de rally, alguma coisa assim. E eu só tive que andar no cenário genérico, batalhando. É isso que você queria? Pessoalmente, assim, eu sou o tipo de jogador de videogame que é chamado pela minha comunidade de RPG safado. Que é o quê? Eu sou o cara que só joga RPG. Não importa se é uma merda, não importa se é Neptunia ou se é Baldur's Gate. Eu vou jogar. Eu vou odiar muitas vezes? Vou. Baldur's Gate eu não gosto muito. Neptunia eu gosto um pouco. Mas, enfim. E pra mim, que não sou o cara do... Ah, eu quero aqui só ação desenfreada, sem cérebro, igual você tem em qualquer outro lugar do planeta Terra. Em qualquer outro jogo. Eu, pessoalmente, acho muito mais interessante a TV. Porque é um momento de puzzle, em que você vai ter que resolver um problema pra aí você chegar no combate. E por que isso é interessante? Porque existe um conceito de game design, acho que é do livro do McCree que ele fala. Enfim, eu vou citar coisas que eu não sei exatamente de onde é, porque eu escuto no Grindcast e eles estudam um negócio de fato, para poder falar melhor sobre os jogos. Então eles dão alguns dumps de informação para quem está escutando e eu adquiri algum vocabulário com isso. Mas se não me engano é no livro do McCree que ele fala sobre game design e ele fala sobre pausas no game design, que é o quê? Se você tem um jogo onde você está o tempo todo fazendo a mesma coisa, o jogador cansa e ele dropa o jogo. Então, por exemplo, por que é que o Call of Duty, hoje em dia, tem uma história de 3 horas? Porque é um jogo anual e eles já acabaram com todo tipo de criatividade e história diferente que eles poderiam fazer. Então, eles não conseguem dar pausas nos momentos de ação proporcionalmente à história que eles querem contar. Quando você vai para os jogos anteriores, eles faziam o quê? Quando você tinha uma cena de combate, momento de combate, e entre esses momentos de combate você tem a história sendo contada. Por que isso acontece? Porque se você ficar 20 horas simplesmente dando tiro, você vai cansar nas primeiras 2 horas e vai embora do jogo. Aqui é a mesma coisa. Se você ficasse
10 horas simplesmente num combate chato, entediante, e isso é tudo consequência de coisas que eu vou falar depois, tá? Isso é tudo consequência de coisas que eu vou falar depois. Porque esse jogo tem várias decisões de início de desenvolvimento que fazem com que decisões futuras sejam necessárias, tipo a exploração sem TV. Se você faz, se você fica o tempo todo fazendo a mesma coisa, você cansa. Por isso você tem que ter pausas nos momentos de exatos para que você não canse disso. Então é quando você tem, por exemplo, em Devil May Cry, que é o jogo que a gente mais vai comparar o ZZZ, você tem momentos onde você tem história do Devil May Cry. Se você for ver Devil May Cry 1, lá atrás, aquele protótipo de Resident Evil 4 que virou Devil May Cry, a gente vai ter que ir a um jogo de ação, com combate, com combo, com espadas, com arma, com momentos de ação, que ele é intercalado com momentos de puzzle. Por quê? Se você ficar o tempo todo fazendo ação, você cansa. Então você precisa ter um momento de pausa para que você consiga exigir do jogador qualidades e inteligências diferentes para que ele não fique fadigado, não canse de jogar o seu jogo. E a exploração nas TVs tem essa função. Você tem os seus momentos de combate, você tem seus momentos de exploração no puzzle. Você começa todo o arco de história com: tenho aqui essa história, conversei com alguém, peguei uma comissão, tudo faz. E aí eu preciso me preparar para o combate. Eu preparo o meu time. Quando eu preparo o meu time, se você está numa missão de exploração, você vai para ou uma missão de história também tem isso, né? Você escolhe seu personagem e você vai para TV. Na TV você explora. É a mesma lógica de você sair andando pelo mundo. De um Genshin, por exemplo, você tem que ir para o lugar X. E aí você vai andando até o lugar X para poder, chegando lá, você tem o desenvolvimento da história, e aí você tem um combate chato e que mal colocado. Aqui a mesma coisa, você vai ter as TVs aparecendo como um caminho com puzzle, às vezes nem combate vai ter, porque tem missão que só era tipo, acha essas pessoas nesse mapa. E aí você tem que dar um jeito de achar um caminho para ir para lá. E aí você vai explorando, você vai jogando, e o jogo vai pedir para você um conhecimento diferente. Inclusive você não precisa nem fazer tudo. Se você quiser simplesmente ir para o objetivo final, você pode ir. Acabei de fazer uma missão na história que ele me dava capacidade de lutar contra um inimigo, e eu simplesmente ignorei, não quero lutar. Fui para o objetivo final, terminei a missão, acabou-se. E aí, voltando para o exemplo genérico, quando você faz essa exploração, você quebra o puzzle e você resolve, muitas vezes você vai acabar resolvendo com um combate. E aí você vai ter como recompensa para o que você acabou de fazer, você vai ter uma batalha interessante para quem acha a batalha interessante. Eu pessoalmente não acho interessante. Então, a função da TV tá lá para isso. Tá lá para isso. Tá lá para pedir coisas diferentes. Aí agora, se você acha que é uma decisão ruim e que não deveria ter, porque você não quer ficar explorando, então desinstala o jogo. Simples. Porque o que eu tô vendo, principalmente eu vendo o vídeo de gente reagindo a gringo, falando que ele não deveria existir, deveria ser tirado do jogo. E não vai ser tirado, porque não tem como tirar. Ele vai ter meio que, mas provavelmente o que vai acontecer, ele vai ter a função dos momentos de coelho do Honkai Impact Touch, porque eu joguei um pouco do Honkai Impact Touch também. E ele tinha uns momentos no comecinho da história que eu não joguei a parte 2 e nem muito mais pra frente. Que eu podia, mas não joguei. Ele tem uns momentos onde você vai ter minigames, entre aspas, onde você vai estar controlando um avião, controlando uma nave, controlando um personagem coelho que sai pulando por aí, num negócio meio plataforma. E esses são coisas interessantes. Só que aí as pessoas provavelmente disseram: eu não quero isso, eu quero combate, eu quero porrada, eu não tenho cérebro, eu não quero pensar. E aí eles foram e meio que jogando cada vez mais para escanteio essas mecânicas. E aí ficou só para alguns modos de jogo específico. Então, tipo, não vai ser removido a TV. Dizer que a TV deveria ser removida e que não é bom, é só você ir olhando o problema atual sem ver o que gerou aquilo. É você tá vendo a consequência sem ver a causa. Por quê? Voltando agora falando do que eu não gosto, de fato, no jogo. Se tem uma coisa que eu não gosto, é o fato das decisões de design que eles fizeram com relação ao combate. O que pra mim parece que ZZ é. Pra mim, ZZ parece que é o quê? É eles tentando refazer o Honkai Impact Touch com outra IP, para que com isso eles consigam fazer um jogo diferente, porque não tem como você mudar o Honkai Impact Touch do jeito que ele é, porque
ele parece, a parte 2 inclusive, parece um enxerto que está sendo colocado junto com uma base que é completamente diferente daquilo que deveria ser. Então, não tem como você mudar a base do Uncapped Third sem ter que fazer o jogo inteiro de novo. Então, o que é que eles fazem? O que é que eles fizeram? Eles decidiram fazer um jogo novo, com uma IP nova, personagens novos, com termos e coisas que você vai ser referente para você que joga jogos da MiHoYo, tipo o fato de terem dois irmãos, tipo o fato de ter um belo bog. Então, e fazer coisas diferentes com aquilo e tentar fazer aquilo de novo, tentar fazer um Uncapped Third se eles tivessem dinheiro. E é isso que eles estão fazendo agora, os ZZ. Só que para fazer, com este motivo, eles tiveram que, eles quiseram, imagino eu, puxar pessoas do Ranking Pass Third para os ZZ. Para isso eles tiveram que deixar as coisas familiares para lá. O combate de Ranking Pass Third, ele tá num momento de complexidade que é chato, sinceramente, porque eu joguei um pouco os personagens mais novos e joguei um pouco também na parte 2 para poder ganhar uns tirinhos, para poder pegar a Raiden Dragão. E eu peguei a Raiden Dragão, desinstalei o jogo, porque era só isso que eu queria na minha conta. Ele tá no nível de complexidade que ele é meio insuportável, principalmente com relação a combos. Então o que é que eles fizeram? Eles querem fazer um hack and slash, só que eles querem que seja um jogo também para celular, que fosse fácil de se pegar, fácil de se entender e fácil de se jogar. Então o que é que eles fizeram? Eles puxaram as coisas simples. Então vão fazer o quê? Vão fazer praticamente um combate de 4 botões. Então você tem o ataque básico, você tem a habilidade, tem o supremo e tem a esquiva. Para quem conhece outros jogos de hack and slash, sabe que existe uma coisa chamada combo, que eles não têm nesse jogo. Não tem combo, porque por mais que você diga, por mais que tenha vírus tipo, uau, o combate de ZZ é incrível, as mecânicas são muito exploradas. Cara, no mundo que você tem Devil May Cry, Bayonetta, até, sei lá, o Neshambara, velho. O Neshambara tem um sistema de combo mais interessante. Não pesquise sobre isso, tá? Não pesquise. Só saiba que esse jogo existe e que tem um sistema de combo melhor. E que ele é do Wii. Então, tipo, você não pode me dizer, vir olhar na minha cara e dizer que o ZZ tem um combate profundo. Porque não tem. Ah, mas tem como você fazer um combate profundo com um só botão de ataque. E você pode querer dizer que o botão de habilidade também é botão de ataque. E eu entendo o que você quer dizer. Só que, o que diferencia um hack and slash de um jogo de ação comum, um jogo de ação plataforma, né? O que diferencia o hack and slash nas origens de um jogo de ação plataforma normal, tipo Spyro, o Spyro the Dragon, o Crash Bandicoot, o Soul River. Se bem que Soul River é mais para RPG de ação, é mais Zelda. Mas, enfim, o que diferenciava o hack and slash desses jogos é a pegada que vem dos jogos de luta que se juntam com esse cenário de ação 3D e que, por consequência, isso pensando já na Capcom, né? Eles fizeram questão de combos por causa do Street Fighter 2, que começou a se perceber que você tinha golpes que se conectavam uns nos outros e isso gerava combos. E isso foi gerando o Super Street Fighter Alpha, o Street Fighter normal, tudo mais. E o Devil May Cry, ele bebe, o primeiro Devil May Cry, primeiraço, ele bebe dessa fonte do combo. E aí ele se torna, depois no Devil May Cry 3, porque o 2 é um lixo, ele se torna o ápice do hack and slash da época. Porque nem God of War eu acho muito interessante. Pelo fato de você não poder trocar de arma o tempo todo fácil. No Devil May Cry você também não consegue trocar muito fácil, mas ele substitui isso com uma variedade de combo muito grande. No ZZZ, ele tem um botão de ataque. O que eu tava vendo no vídeo hoje não era do... Eita... Another Life, eu acho, uma coisa assim. Que era um canal que eu não vou ver agora porque senão é capaz do jogo travar. Porque tá tão mal otimizado que se eu der Alt Tab, ele trava o jogo. Ele trava o PC. E o cara, o que eu vi, ele tava reagindo a um vídeo em inglês e o cara do vídeo em inglês ele fala de botar mais um botão de ataque. O que eu acho que deveria ter sido pensado desde o início. Um botão de ataque fraco, um botão de ataque forte, um botão de habilidade, um botão de especial, um botão para esquiva, talvez até um botão de pulo, não sei, não acho que fosse realmente necessário, mas seria interessante se tivesse. Já que não é um jogo de exploração, então você ter botão de pulo pode ser que pudesse quebrar o jogo, então talvez não seja interessante. E o seu botão de troca, né? E um botão de troca deveria ser troca fixa. Deveria ser troca fixa. Um botão para trocar com cada personagem. E você segue a ordem que você colocou. Sem essa de R1 e L1. Para trocar os personagens que eu tô jogando no controle. Sem essa.
É um botão só. Ou você troca pro próximo, ou você não troca pro próximo. Ou você não troca pro personagem que você tá. Isso era o básico. Pra mim deveria ser assim que eles deveriam ter feito. Só que aí ficaria muito complicado pro celular que não tem controle, né? Porque existe controle para celular, mas para pessoas que não têm controle talvez ficasse um pouco mais difícil de pegar esse combate. Então, essa decisão foi uma decisão de game design do jogo. Eles decidiram por ter só um botão de ataque. Como eles tinham só um botão de ataque, eles botaram um botão de habilidade. Esse botão de habilidade, ele não é um botão de habilidade carregada. Então ele não é um botão para quando ele está ativo você usar. Não, você pode usar a qualquer momento. O problema é que você não tem uma ligação do combo principal, do seu combo normal, com o botão de habilidade. Então, por mais que você possa usar a habilidade a qualquer momento, só que ela numa uma intensidade de força menor e com habilidade menor, ele não conecta com o ataque básico. Por exemplo, pega a Abby, que é a personagem que você pega na primeira. Ela tem um combo, ela dá 3 ataques. E aí, o último ataque, se você conseguir acertar o time, porque acertar o time nesse jogo é um cu, é horrível para acertar um time, você consegue fazer com que ela dê uma espadada de cima para baixo, com raio e dano elétrico. Se você jogou com ela, você sabe que a habilidade dela quando tá carregada, ela dá um ataque para cima. Então ela tá para baixo, ela dá um ataque para cima, com raio também. Se você entende mais ou menos como o design de jogos funciona, você entenderia que se ela dá um ataque, dá um combo, onde ela dá um ataque para baixo, de cima para baixo, se você aperta o botão de habilidade e ela já está embaixo, ela deveria subir com essa habilidade para fazer o combo. Só que não é isso que acontece. Ela tem que parar o combo, voltar para uma instância mínima, e aí a habilidade pode ser ativada. Você também não pode cancelar a animação de ataque com a habilidade. Não pode cancelar a animação com o Supremo. Quer dizer, eu acho que o Supremo até que dá. Só que o Supremo, como é um Supremo único pro time inteiro, eu não foco para ela dar o dano, de fato, no time. E aí, outra coisa também que é um péssimo design de combate. Então, tipo, eles quiseram fazer um jogo mais simples. Então, eles fizeram só um botão de ataque. Só que, ao invés de botar o botão de habilidade pra combar junto na animação, ou pelo menos pra ter uma animação de ligação entre o ataque básico e a habilidade, eles não botaram isso. Então, todo o combate ele é por etapas. Você tá dando um ataque básico, você tá dando um ataque básico. Você tá usando a habilidade, você tá usando a habilidade. Você tá usando o Supremo, você tá usando o Supremo. Você não tem ligação entre esses ataques, não tem sinergia entre esses ataques. Isso faz com que você não tenha combos. Eles não precisavam realmente botar uma lista de combo, nível jogo de luta ou Devil May Cry para cada personagem, porque seria impossível, é um jogo de gacha. Eles não podem dedicar tanto tempo para isso. Porque senão você torna um personagem que faz tudo no jogo. E aí você não precisaria de time para isso. Mas a única coisa que eles precisavam fazer é diminui a janela para melhorar o combate para mim. Diminui a janela de animação. Ou permite pelo menos que a animação se conecte uma na outra. Porque se você conseguir conectar a animação do ataque básico com a da habilidade, você já vai poder gerar mais combos mais fácil assim. E eu nem acho que o problema de dificuldade, né? As pessoas estão reclamando de dificuldade no jogo. Eu nem acho que o problema da dificuldade seja que os inimigos têm poucos ataques, que seja de fato um combate fácil, mesmo no difícil. Eu tô jogando no fácil, né? Eu não meti minha mão no hardcore, porque eu não sou jogador de jogo de ação, sou jogador de RPG de turno. Então o jogo de ação sempre me dá problema. Tanto que o Genshin e o Trion Wave são jogos que eu canso muito rápido de jogar, porque eu meio que não gosto de combate de fato. Pra mim combate é sempre muito simples. Bate, 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 desvia, bate, 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 desvia. E o Trion Waves é o triplo disso. Já que você não tem esses combos mais bem bolados, você não tem como combar essas habilidades. E era só isso que eles precisavam fazer para melhorar o combate. Não precisa fazer uma lista de combos específicos que você vai lá, botar para frente, para trás e dá um ataque e faz aquilo, e botão de soco, botão de chute, botão ataque fraco, médio, forte. Não precisa disso. Só de você permitir que seja possível você ligar animações de combate já seria o suficiente. Joguei um pouco do teste com a Ellen, que é a nossa maid tubarão preguiçosa. Inclusive, ótima música dela, tá? O ataque dela, o jeito que ela ataca aperta 2 botões de correr e aí ela infunde gelo nos ataques dela. E aí ela pode usar ataque de gelo. Isso é interessante e tudo, só que você literalmente você só faz isso a cada tipo 5, 10 segundos e todo o resto do combate entre esses momentos é igual. Você não precisa fazer mais nada além disso. Porque é um personagem muito forte.
E porque você não tem combo pra fazer. Então você tá sempre apertando o mesmo botão direto. E aí o pessoal reclama de repetitividade, que o jogo meio que se joga sozinho, porque você só vai seguindo o que o jogo manda você fazer e você faz. De fato é isso. Mas eu não acho que o problema do jogo no Custom Combat seja dificuldade de fato. Porque eu imagino que o ZZZ ele tenha pegando mais, por mais que seja hack and slash e tudo, ele esteja querendo pegar mais na questão do character action do que do hack and slash mesmo. Mas daí, o que é um character action? Character action são jogos de ação onde o importante não é você derrotar os inimigos, tipo tipo God of War. No God of War você joga ele para derrotar os inimigos, ponto. No character action não é só você fazer isso, é você fazer isso com estilo. Por isso que é character action, é uma ação de personagem. Então você ter o estilo do personagem é importante e você não e o jogo em si, ele não pode quebrar o estilo do personagem por pouca coisa. Então os inimigos serem do jeito que eles são no ZZZ é imprescindível. Eles não deviam ser tipo os inimigos do Ten Waves que você tá atacando e eles não estão sentindo. E eles têm vários combos, eles teleportam e ele voa, e ele desce na sua cara, te agarra pra quebrar. Não, eles não precisavam ser isso. O que ZZ precisa é os inimigos serem interessantes de você lutar com eles. Eles podem ser esponja de dano? Podem. Eles podem dar ataques pesados para interromper sua animação? Podem. Isso é imprescindível. Só que, quando você tem um jogo onde você tem um character action que ele não te dá combo, onde você não consegue fazer nada com o personagem porque você tem sempre a mesma coisa, é muito complicado defender isso. É muito complicado. E como eu disse, não precisa nem, tipo, refazer o combo dos personagens. Como eu disse no começo, esse jogo foi lançado com pelo menos um ano de antecedência. Ou 3 meses. Eu acho que dá pra consertar isso em 3 meses com os poucos personagens que tem. Dá pra botar mais um botão de ataque. Em 3 meses, e aí, de preferência, um ano a mais, eles poderiam ter mudado o esquema de jogo. Mas não, eles quiseram lançar antes pra poder bater de frente com o Three Waves. Então, eles estavam naquela. Quem lança mais cedo, quem lança mais cedo, quem lança mais cedo. Acabou que o Three Waves lançou mais cedo do que o ZZZ. E o Three Waves saiu mais cagado que o ZZZ, né? Só que o ZZZ também saiu cagado. Só que o Three Waves saiu cagado pra tudo. E o ZZZ só pra celular saiu cagado. Então, são coisas de começo de design, de fato, da construção do jogo, que trazem para o presente atual do jogo os problemas que ele tem. Então, não é essas palhaçadas que estão reclamando aí. Não é, ai, porque a história demora demais. Não, tem muita história no jogo. Esse jogo tem muita história. Eu tô jogando, tipo, acho que eu comecei a jogar semana passada e até agora eu não terminei a história ainda. Como eu disse, eu acabei de chegar no pai da Coleda. Então, tipo, ele tem muita história pra ser feita. Tem muita história pra ser feita. E se você não gosta de história, pega o teu Genshin Impact e vai pra casa. Desinstala o ZZZ, sinceramente. E não é, tipo, dizendo que, se você não gosta de história, você é o idiota, feio e bobo. Não, porque eu tô pulando a história também. Inclusive, coisa que eu adoro, que eu esqueci de dizer. Botão de skip na história, que não só pula, como ele te dá um resumo do que aconteceu. Cara, se tivesse isso no Ten Waves, eu tinha jogado mais. Porque, sinceramente, eu dropei ele. Porque a história tá muito chata. Igual no Genshin. Mas, enfim. Ele tem muita história. Ele tem muita coisa pra fazer. E aí sim tá o problema de fato nas televisões. Que é o seguinte. Tem muita história na televisão. Tem muita história na televisão. E é umas coisas pequenininhas que tá no topo da tela. E que às vezes você nem lê. Você tá só apertando então pra frente, tentando mover o boneco. Não move. E aí que você percebe que tem um diálogo no topo da tela. Cara, isso de fato é desnecessário. Não precisa ter diálogo na exploração. Se você tá lá pra explorar, você tem o puzzle lá pra você fazer, me deixa fazer o puzzle. Não me para pra dar história no meio do puzzle. Quer me parar? Me para em momentos de combate. Tem 3 combates nessa fase antes do final. Antes de cada combate, você me para e me dá uma história. Depois de cada combate, você me para e me dá uma história. Durante, de fato, não é interessante você fazer isso. E aí, de novo, é a escolha de design do começo que tá fazendo com que eles tenham que gerar problemas no futuro. Eles decidiram que vai fazer uma exploração mais simplificada, por causa que eles querem fazer esse jogo instanciado, para que você não tenha que se preocupar com um mundo aberto gigantesco igual o Genshin. E seja mais puxado para o mundo, no caso do Star Rail, que é segmentado em áreas onde você pode andar. Então, eles não queriam fazer isso, eles queriam deixar a exploração mais simples. Então, para deixar a exploração mais simples, eles pensaram, temos que deixar alguma coisa interessante acontecendo. Vamos fazer o quê? Vamos botar a história. Só que a história, ela para a progressão na TV. E aí o problema não é a TV. O problema é a história parar a progressão. Porque se ficassem falando coisa enquanto eu me movo, seria sem problema.
problema é se eles param tudo que eu tô fazendo pra poder passar uma história e que é diálogo que não é realmente importante. É diálogo secundário. Isso de fato é problema. Então, tipo, pra mim, assim, eu não tô dizendo que tá todo mundo errado e que eu sou o único certo, mas parece que todo mundo que eu vi explicando os problemas de ZZZ, fora os óbvios de otimização, são coisas que são pessoas que elas foram pro jogo achando que ia ser uma coisa e pegaram outra. E aí, vocês não viram uns beta, não, gente? Pelo amor de Deus. Tudo bem, ninguém viu beta, né? Mas ainda assim, ou você aceita ou você não aceita o jogo do jeito que é. Agora você dizer, não, isso aqui é um erro, não devia ser assim, tá errado. Cara, vocês realmente acham que. Pelo amor de Deus, né? Ninguém pensou nisso, isso aqui é tudo escolha de design. Ninguém do que eu vi reclamando tá falando literalmente como isso aqui é problema do design é tal, porque tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pra mim, inclusive, pra resolver o combate, vamos falar só do combate, porque pra mim o resto tá tudo bom. O que, que dá pra resolver com o combate? Quando você faz o jogo de gacha de ação, você deveria pensar os personagens na mesma lógica de armas do Devil May Cry 5. Por quê? No Devil May Cry 5, a qualquer momento você pode trocar de arma. E isso eu vou dizer que eu não joguei o Devil May Cry 5. Só joguei e zerei o 1, 2 e o 3, mas o 5 eu vi alguma coisa sobre o combate. E pessoas falam sobre ele em podcast, em vídeos e tudo mais. Mas você pode trocar de arma no meio do combo. E aí você vai, e no Honkai Impact Third isso também é possível, você troca dos personagens no meio dos combos e os combos continuam. Então você não tem uma troca, não, e no ZZZ, vamos como é de troca ativa que você tem pra ajudar na facilitação do combate e para deixar estiloso. E como eu disse, isso aqui não é um God of War, isso aqui é um Devil May Cry, é um character action. Então você tem que deixar fácil e interessante de você fazer os seus combos. E quando você bota aqui a troca de personagem fora em momentos específicos, ele não serve para continuar o seu ataque, você está fazendo o combate errado. Então, se eu fosse resolver o ZZZ, o que eu faria? Eu pensaria nos personagens como eu penso em armas em Devil May Cry 5. Que é o quê? Você tá fazendo seu combo e você pode trocar no meio do combo. E essa troca de personagem no meio do combo é como se fosse uma troca de arma. Então, você começa fazendo uma coisa e não é que você para pra fazer outra coisa. Você tá fazendo uma coisa e você continua no fluir do combate. E aí você pode me dizer, mas é muito complicado, porque tem vários personagens, e aí personagens futuros vai poder ter, que você vai ter que pensar sobre como é que eles se encaixam em personagens que já existem, vai deixar muito complexo. Mas duas coisas. Primeiro, não sou eu que tenho uma empresa que tá ganhando bilhão por ano, por mês, praticamente. Não sou eu que tenho uma empresa disso. Então, se eles estão ganhando bilhão de lucro, não é, oh meu Deus, eu ganhei 1 bilhão e gastei 900 mil para manter a empresa. Não, você está tendo 1 bilhão de lucro. O lucro é o quê? É quando você recebe o dinheiro no bruto, você tira e paga todas as suas contas desse dinheiro, e o que sobra disso é o lucro que vai para o bolso do patrão. Ou no caso do Teron, para o bolso da empresa. Então a empresa está ganhando bilhão por mês com todos os gastos que ele tem. Então, eles podem contratar mais gente pra resolver o problema. O problema é deles. Eu não sou desenvolvedor de jogo. Eles que resolvam. Não me importa se é difícil demais. Contratem novos chineses e façam, porque a empresa é chinesa, né? Então eles podem contratar mais gente sempre. Não é tipo o Brasil. Então contrata gente nova e bota eles pra pensar em coisa maluca. Não precisa ser um personagem. Cara, no Star Rail tem uns personagens meio malucos que eles fazem umas coisas que eu fico. Ok, né? Isso aqui é meio malucaço se fosse um jogo de ação, mas como é um jogo de turno, funciona. Contrata gente nova pra poder pensar nesses personagens novos, com novas estéticas. Mas vamos dizer que seja possível fazer isso. Você não precisa pensar que todo personagem pode combater com todo personagem. Você já tem uma coisa no próprio jogo atual, que é o seguinte: personagens que são de facções diferentes. E isso é uma grande coisa pra mim, do jogo. Por mais que ter os personagens com elementos iguais seja interessante, pra mim, eles deveriam focar em facções desse mundo. As facções desse mundo são interessantes. Eles dividiram em facções por um motivo. E isso é uma coisa que tá vindo desde o Star Rail. Eles estão dividindo cada personagem em facção, e essas facções meio que têm estilos e coisas de se fazer bem parecidas. Então você não precisa pensar que qualquer personagem novo tenha que combater com qualquer personagem do jogo. Você pode pegar, por exemplo, vamos botar um exemplo que já tá no jogo, a Ellen. Você podia botar a Ellen com animações e com jeitos de se usar, que ela comba com outros personagens que também são da facção dela, a facção das empregadas de combate, vou chamar assim, que eu não lembro. Então, pronto, já resolveu o problema aí. Você quer ter. Aí você
vai me dizer. Aí você pode dizer, ah, mas aí eles ficariam nichados para os combates com aquela facção. Não, não, porque você facilitando a questão de criação de combos para você ter uma janela menor de diferença entre o momento que você está fazendo um ataque para quando você puxa outro, você eventualmente vai ter personagens novos que, por coincidência do destino, eles se combam entre si e são ataques que você consegue, como jogador, entender que eu consigo combar esse personagem aqui, por exemplo. Se eu tenho a Abby de novo, ela dá um puxão pra cima com tudo na habilidade dela. E aí, eu posso trocar por um personagem que ele chega na batalha dando um ataque voador de cima pra baixo. Pronto, você já combou aí, você já iniciou um combo aí. Ela jogou pra cima, você troca, vem outro que vem de cima pra baixo pra dar outro ataque com chute, digamos que fosse o Licão. Ele já vem com um chute de cima pra baixo. E tipo o Kamen Rider. Pronto, você já começou aí o combo. Você não precisa de coisa muito difícil. Mas, e é tipo, isso pra mim é o essencial. Fluidez de combate é o essencial com Character Action. Só que eles não fizeram isso porque quiseram fazer um jogo mais simples. E aí esse jogo mais simples foi puxando um monte de outra mecânica, uma atrás da outra, e que acabou transformando o jogo do jeito que é. Aí aconteceu o quê? Eles adiantaram muito o jogo. Eu acho que eles não tiveram tempo de avaliar de fato o beta. Ou as pessoas que jogaram o beta não são pessoas que entendem de fato como é que funciona esse tipo de jogo. Achando que ele seria tipo um Genshin 2. E aí eles não comentaram nada sobre isso. E aí agora sai o jogo assim cagado e as pessoas acham que o problema do jogo é porque tem muita TV. Porque, e aí agora, me parece, né? Não é que as pessoas sejam burras, é que elas não param pra pensar 3 minutos sobre o que elas estão falando. Elas veem um problema e ao invés de... Isso vai por muito, né? Isso é o problema da educação tecnicista que a gente tem na escola. Ao invés de ver uma coisa e tentar entender, ok, por que isso está acontecendo? Não, a gente vê o problema e diz, isso aqui é um problema. Remova o problema que a gente já acabou com o problema. É a coisa mais tecnicista possível. Se você tem um problema, você remove o problema, nossa, acabou o problema. Mas você tem que entender qual é o problema de fato. Aonde está a raiz do problema. Quando você entende a raiz do problema, você consegue achar soluções que são melhores do que a que você está pensando, porque você está sendo só tecnicista de isso é bom, isso é ruim, tira o que é ruim e fica bom. Não é assim que funciona. Mas enfim, não sei quanto tempo esse vídeo vai estar. Talvez eu bote ele meio assim, 1.5 o áudio, talvez, quando eu juntar tudo. Mas enfim. Espero que eu tenha me deixado entender bem. Talvez eu vá fazer. Provavelmente vou fazer coisa dos outros gacha que eu tô jogando também. Coisas boas, coisas ruins. Então, apareça aí de novo, talvez. Por favor. Tchau.